Tá. Aquele Jaime microfone. Silva, seja muito bem-vindo ao nosso convite. Seu Jaime, como respeitosamente é chamado por todos que o conhecem e que com ele, de alguma forma, conviveram. Tudo bem, Jaime? Teu microfone está fechado, tá, Jaime? É, não, teu microfone está fechado, Jaime. Está fechado. Tem uma barra aí embaixo. Isso Já, aí. já. Agora deu. Agora ligou. Agora, Tenho muito prazer, sobretudo que eu vejo essa meninada aí, uma garotada que tem futuro no jornalismo. Só tem, é mais velho do que eu, só um. É esse Carlos, que está no cantinho de seu Carlos, Bastinho, Carlos mas Henrique muito Selbas. mais velho. Ele nasceu 3 meses antes do que eu, em Passo Fundo. Ah, tá vendo? Que espetáculo. E, e é curiosa a relação, né? Porque as nossas famílias tinham uma relação muito interessante lá, os Bastos e os Sirotsky. Um tio do Bastinhos era o contador do armazém do meu pai. E foi uma coisa. E tem umas fotos ridículas minha com o Bastinhos, quando nós estávamos no primário, no Instituto Educacional de Passo Fundo. E havia uma campanha anual para acabar com as moscas. E nós estávamos, então, fantasiados do batalhão do Flit, que eram os que botavam as maquininhas aquela para matar a mosca. Ô, seu Bastos, Muito bom. conhece, conhece essa foto, Bastinhos? Essa foto vale ouro, né? Pois é, a O safra Bastos, de... o Bastos tem que abrir o microfone para falar, tá, Bastos? Tá me ouvindo agora, Vieira? Agora Tá sim, pode falar. Pode te te ouvindo? defender. Eu não tenho defesa. A minha amizade com o Gêmeo é do jardim da infância, Ah, tá bom. lá do velho Iê. Tenho muitas saudades, como eu sei que o Gêmeo tem também. Muito Ah, bom. Depois da nossa vida conjunta aí na RBS, que foi muito longa também, muito, muito prazerosa para mim. só que Muito bom. tu deixasse de ser o bom provedor de algumas piadas que costumava me mandar. Eu estou sentindo falta. Tá bom. Tá Bem, bom, Bastos vai mandar. Jaime, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui com essa conversa. E nós queremos muito te ouvir, porque estamos verificando, que eu vou tirar o som do cadão. Estamos verificando, Jaime, que aos 90 anos segue-se muitíssimo bem informado, literalmente up to date em relação às coisas que acontecem. E segue sendo um exemplo de empresário bem-sucedido e uma espécie, vamos dizer, de farol para aqueles que te cercam. E agora, recentemente, semana passada, a Associação Rio Grandense de Propaganda, né, fez o seu tradicional, famoso e prestigiado Jantar da Propaganda, no qual teve de entrega um dos prêmios principais, que é o prêmio Laírson Kusler, que homenageia um profissional de muita ética e alta competência que foi assassinado e deu nome a esse prêmio, que honra e homenageia aquelas pessoas que, de alguma forma, se dedicam à comunicação, à inovação e às causas sociais. E este ano de 2024, a figura do Jaime Sirotsky foi o eleito para receber esta honraria. Então, Jaime, és uma mente privilegiada aos 90 anos. E nós queremos começar por aí. Qual é a receita para chegar neste momento com esta integridade, esta capacidade e este nível de informação? Numa sendo uma pessoa com sede de informação? Vamos lá, Jaime. Queremos te ouvir. olha, Vieirinha e todos os meus amigos e
alguns ex-colegas aí. Primeiro, eu não acho que é uma receita única, né? A vida é uma coisa maravilhosa porque cada dia é uma vida e você tem dias bons, dias ruins. E eu sou um afortunado. Eu cheguei aos 90 com a possibilidade de ainda ser útil em algumas coisas e com o desejo de me manter informado, de modo geral, mas de uma forma mais particular, com tudo que diz respeito à comunicação. E, e chegar aos 90 nessa nossa época, em que o mundo digital está, como dizem os gringos lá, está disrupting, está rompendo com todas as barreiras, é muito curioso, porque, como vários de vocês, eu vi a, a, a mudança fantástica, né, sobretudo dos meios eletrônicos. E tem até o nosso colega Gutenberg, lá no século XVI ou XV, ele começou uma possibilidade de melhorar o processo de informação. E os tipos móveis predominaram na massificação de jornais, livros e revistas durante séculos, até que surgiu a comunicação eletrônica. Rádios, umas décadas depois, a televisão em VHF, preto e branco, não demorou muito, apareceu a TV a cores, e aí vem a possibilidade do UHF, e depois do UHF, os canais de cabo, e finalmente nós estamos agora com o streaming, que é uma coisa fantástica, né? Você vê o que quer, quando quer, na hora que quiser. E isso dá, revitaliza a vida da gente, né? Eu vejo, por exemplo, um dos livros, o livro mais recente do Harari, vocês Sim, seguramente, sim. Homo sapiens, etc., chama-se Nexus. E ele é historiador também, ele faz uma interessante descrição das redes de informação, desde lá do tempo da Idade da Pedra até a inteligência artificial. E nessa sua narrativa, é um livro interessante, é bom de ler, e ele chega à inteligência artificial bem assustado. Ao longo do livro, ele faz várias recomendações para a cautela da sociedade com a maneira de usar esta nova ferramenta. E, em especial, a velocidade com que ela está sendo desenvolvida, né? Eu, eu vi boa parte desta etapa da radiodifusão. Eu tenho memórias de 80 anos, ou um pouquinho mais até, mas então, morando em Passo Fundo, o sucesso era o rádio da casa do meu pai, que ficava na sala de estar, onde se podia ouvir a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e algumas emissoras argentinas e uruguaias, que sabe que tinham uma potência razoável e vinham, estavam ao nosso alcance. E de lá para cá, eu acompanhei tudo isso. Eu me sinto um camarada gratificado e especialmente porque, além de acompanhar, eu participei pela história que Maurício e eu desenvolvemos ao longo de muitos anos. Infelizmente, Maurício morreu cedo, mas que foi uma história que me orgulha, me dá muito prazer de ter participado desde o seu nascimento até mais recentemente
quando eu saí da presidência do Conselho. Então, essa homenagem da Harpe Vieirinha que tu mencionaste, Uhum. ela toca também bastante, bom, primeiro pelo Laírson, que era uma boa figura, que alguns de vocês devem ter conhecido, mas também porque lá nas minhas origens, eu tinha como responsabilidade minha, primeiro na rádio, depois na televisão, a área de comercialização e de gestão. E com isso, a minha relação com o meio ambiente publicitário era, era muito boa, muito sólida, muito agradável, tanto aqui quanto fora daqui, né? É, há, há 60 anos atrás, 1 ou 2 anos depois de inaugurarmos a, a RBS TV, hoje a TV Gaúcha, né? Hoje é a RBS TV, a grande maioria das agências de publicidade ficava no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo. Depois esse eixo trocou. Hoje a maioria está em São Paulo e algumas no Rio. Com isso, eu passei a ser o mascate dos nossos meios, visitando as agências, levando informações, criando algumas alternativas diferenciadas, como, por exemplo, ao invés de vender diretamente o veículo, eu fazia uma publicação anual que se chamava O Rio Grande do Sul e sua capital como mercado de consumo. E levava essa apresentação, entregava nas agências, nos clientes, para que eles olhassem para fora do eixo Rio-São Paulo. Naquela ocasião, os anunciantes nacionais se preocupavam com o Rio e São Paulo e muito poucos com outros mercados. Então, isso me deu uma satisfação, porque passamos a ter esta relação mais ampla e mais informativa. Essa publicação que mandávamos era não apenas sobre rádio ou televisão ou jornal, mas sobre o mercado, a importância do mercado do Rio Grande do Sul. E, claro, se ficarmos por aqui, eu teria muitas coisas a comentar com vocês, mas eh, vamos aguardar que haja interação. É isso aí, muito bom, muito bem. Isso é uma palavra de jornalista, preocupado com o diálogo, a interação e não com o monólogo. Jaime, bom, vamos dar um passo largo aí, chegar na inteligência artificial? Eu queria saber o seguinte: tu já brincaste com inteligência artificial? Eu sou um mau usuário. Eu uso muito pouco a inteligência artificial. Leio sobre ela, mas não sou um usuário muito intenso. O, a inteligência artificial, primeiro, fez com que, um pouco antes da inteligência artificial generativa, que é essa mais recente, os meios sociais o mundo digital que a gente conhece mais intensamente, eles propuseram uma mudança importante no conceito de meios de informação. Aquilo que era privilégio de poucos passou a ser acessível a cada indivíduo. E sobre isso eu não estarei falando novidade nenhuma para vocês. Sim. E o uso da inteligência artificial me fez refletir muito, porque, como vocês, eu também passei a minha vida toda defendendo liberdade de imprensa e liberdade de expressão. E com isso, inclusive, tivemos algumas vitórias interessantes, e conseguimos que o STF derrubasse a lei de imprensa, que era um, um, um remanescente do período ditatorial. E
conseguíamos funcionar de uma forma razoável. Havia, obviamente, jornais com inclinações para uma ou outra ideologia. Isso não é só aqui, você sabe bem disso, né? Em todos os países democráticos existem muitos jornais. Aliás, jornais nós vamos falar um pouco depois, porque a, o processo da distribuição da informação pela mídia impressa está se exterminando. Isso é praticamente inevitável, né? Os jornais, os jornais e revistas. O livro é uma coisa curiosa, né? Porque ele persiste, ainda está aí, ainda que o volume de leitura não seja o ideal, mas está presente e tem, de certa forma, crescido. A inteligência artificial me fez repensar este conceito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Eu não vejo como a sociedade possa conviver com este novo ambiente sem regulação. Então, aquilo que nós lutávamos contra quando se falava nos meios convencionais, hoje, em benefício da sociedade, das sociedades, porque acabaram-se as fronteiras, é importante que haja uma regulação. E, aliás, ontem, depois de vários anos lá no Congresso, deu um passo a mais a legislação que vai tentar regulamentar isso aí. E nisso eu concordo com um bom número de pessoas de que a maravilha que tem sido essas oportunidades do mundo digital precisam de algum tipo de regulamentação. Nós aí entramos num campo Você absolutamente fala, Jair, desculpa, você fala em abstrato. quando você fala nessa questão, você está tratando de regulação ou de autorregulação? O senhor acredita que possa haver essa? Estou falando de regulação. Autorregulação foi sempre uma proposta nossa. E, você sabe que eu tive uma vida associativa bastante intensa, Sim. que, aliás, começou lá em Passo Fundo, quando eu assumi a presidência da União Passo Fundense de Estudantes, depois participei da Associação Gaúcha de Estudantes, presidente era o Pedro Simon, da associação, quando estava lá. E esse espírito nós colocamos dentro da nossa empresa, dentro da RBS, participação associativa. E vários de nós, o Fernando Ernesto, o Maurício, eu e outros companheiros, hoje, Marcelo Reck, na presidência, nós tínhamos esta bandeira como uma bandeira sólida, a bandeira da liberdade de expressão. Agora, a autorregulação convive perfeitamente com isso. Você pode estabelecer as suas normas de conduta, que, na verdade, existem em vários dos meios convencionais, vamos chamar de convencionais, são os meios antes do mundo digital, e que funcionam. Por exemplo, eu participei da fundação do CONAR, que é o primeiro conselho de autorregulamentação da publicidade, e funciona até hoje. As informações são revistas, algumas delas são eliminadas por um conceito de autorregulação. Este era um dos pontos que a gente sempre discutia e propunha. Boa Mas, noite, Jaime. Boa noite. Boa noite. boa Queria, noite. queria fazer uma pergunta dessa linha aí, aproveitando esse gancho. Existe algum exemplo já mundial nos Estados Unidos, um país da Europa, ou para a imprensa brasileira, para a situação brasileira, Em função da da regulação, da autorregulação,
na Auto, maneira de encarar esse problema. autorregulação, existe inúmeros exemplos em todos os países democráticos, né? Nunca esquecendo que os países autocráticos ou teocráticos esqueça a liberdade de imprensa, né? De uma ou de outra forma, ela é controlada, não é sequer regulada. E no caso da inteligência artificial, essa regulação assume uma outra dificuldade por causa da inexistência de fronteiras. Você hoje cobre o mundo com a sua posição individual. Surgem, ao longo dessas últimas décadas, surgem os novos concorrentes da mídia, os influencers, que vão desde pessoas com razoável qualificação até boçalidades totais que são oferecidas e, estranhamente, conseguem amealhar um número muito grande e expressivo de seguidores. Agora mesmo nós tivemos, não vou mencionar muitos exemplos, que vocês conhecem vários deles, mas esse senhor que pretendeu ser candidato, foi candidato à Prefeitura de São Paulo, tem 17 milhões de seguidores. Nenhuma mídia convencional, com exceção de algumas características nacionais, Globo, SBT, Record, que somando todas as suas audiências chegam a alguns milhões. E como ele, quantos existem por aí? Então, eu estou certo que deve-se perseguir esta regulação. Evidentemente que complicada ainda mais pela ausência de fronteiras. A globalização nos leva. Bom, a ONU vem tentando, mas nós sabemos as próprias dificuldades que a ONU, como organismo internacional, tem sofrido. E esses exemplos estão abertos, estão por aí, tanto, né, nos nossos meios convencionais, como em alguns dos meios digitais. Há ambientes digitais com boas práticas de jornalismo, tanto aqui quanto no mundo inteiro. Aliás, esta mudança radical foi a que determinou a troca do modelo de negócio de mídia. Uhum. O business model das rádios, televisões e jornais era a captação de publicidade mais os recursos advindos da venda avulsa de cada livro, jornal ou revista. E hoje não é mais assim. Não? Eu li há 1 ou 2 dias que o mercado total de comunicação deve atingir em 2025 US$ 1 trilhão. US$ 1 trilhão. É a metade do PIB brasileiro, um pouco menos do que a metade do PIB brasileiro. Mas o que vem aí como consequência é que é o terrível. A metade desse trilhão, ou seja, US$ 500 bilhões, está oligopolizada nas big techs, na Meta, na Google, e as suas subsidiárias, né? O WhatsApp, Instagram, TikTok. E isto faz com que funcionem como verdadeiros aspiradores destas cifras, as garantidoras da qualidade do jornalismo que se pretende entregar em veículos que tentam ser sérios, né? Ô, Flávio Dutra, abre o teu microfone e faça a pergunta que você quer fazer. Eugênio, um abraço. Eu entendi bem, o senhor, numa fala anterior,
previu o fim dos jornais impressos, esse jornal que nós conhecemos hoje, para muito breve. Estou certo nisso? Flávio, muito breve eu não sei dizer, mas é bem possível que termine. Eu lembro quando trouxemos aqui, num dos eventos da RBS, mas me foge o nome, daquele senhor que era o presidente do Media Center É o do. Montenegro? Era o Montenegro, né? Um nome parecido com esse. Não, daqui a pouco eu lembro o nome, mas ele, há 30 anos atrás, quando nós o trouxemos, ele disse: olha, o jornal impresso vai terminar. E aí ele se atreveu a dar uma data: daqui 20, 25 anos não vai ter mais. Não aconteceu isso. Muitos, mas muitos jornais no mundo inteiro pararam de circular, porque a logística de distribuição de informação tornou-os absolutamente sem condições de mercado. E eu acho, Flávio, que vai terminar. O jornal impresso, você sabe, a necessidade que há de estrutura industrial, consumo de matéria-prima, papel, sobretudo, tintas, isto não existe no meio que nós estamos fazendo. Esse, esse nosso diálogo aqui está sendo feito num dos vários fornecedores desse instrumento, que é a Zoom, vários fornecedores com qualificações cada vez maiores e que serão, aí sim, com o acesso da inteligência artificial, aprimorados mais ainda. Então, não haverá espaço para jornais que. Jaime, deu uma dificuldade. Pelo, Jaime, desculpe, deu uma nós, dificuldade de rede, de conexão, quando você estava falando que a questão do espaço para os jornais. sim, o espaço ele está ficando cada vez mais limitado, porque a disseminação de informação através dos meios digitais está facilitando a custo baixo ou custo zero, dependendo, e os jornais continuam a ter custos elevadíssimos para a sua produção industrial, né, que vai a matéria-prima, vai o conteúdo, vai a logística de distribuição, e eu não fixo no tempo isso, porque pode haver. Você sabe que a queda de circulação é em todos os jornais no mundo inteiro. O New York Times, que é uma das empresas mais bem-sucedidas nessa transição dos meios convencionais para o mundo digital, vende hoje, em dias de semana, 700 mil, 800 mil, com circulações que eram de milhões, né? Aos domingos, tira 1 milhão de exemplares. E esse, é lamentavelmente, para nós, eu sou um usuário de jornal impresso, mas já aprendi a utilizar bem a mídia digital para a leitura dos jornais. Eu viajo bastante e levo o meu iPad e com ele eu leio. Aliás, faço hoje também isso. Em casa, às 11 horas, a Folha de São Paulo está disponível, à meia-noite, 0 horas, está disponível, mais ou menos por essa hora o Globo também, e eu os leio antes de dormir. Eu sempre dormi tarde, então eu fico lendo. E, e veja como isso é. Notícia de ontem, notícia de ontem.
o grupo Guardian, da Inglaterra, que, que edita o jornal O Guardian, que é impresso, e um jornal dominical chamado The Observer. E é mantido por uma fundação lá dos seus proprietários antigamente, ficavam muito ricos, né, com os jornais, e eles fizeram uma fundação e o Guardian é mantido por essa fundação. Mas a fundação chegou à conclusão que não poderia manter os dois. Então, está vendendo o Observer para um grupo de mídia eletrônica para que o título, que é de 1700 e não sei quanto, continue a existir no meio eletrônico. Lamentavelmente, o cemitério de jornais pelo mundo inteiro é cada vez maior. O jornal impresso, né? Até porque, como o senhor mesmo disse outro dia, fazer um jornal de qualidade é um processo que custa muito caro. E neste cenário que nós temos, esse jornal que tenta ter esta, digamos, qualidade diferenciada, ele está num ambiente em que ele é permanentemente afetado por toda essa infinidade de espaços na internet, no qual espaço este vicejam as fake news, as inverdades de todo gênero, as mensagens de ódio e tudo mais. Como é que tu vês esse cenário, Jaime? Agora, voltamos ao ponto inicial da nossa conversa. Se não houver uma regulação aceitável, inicialmente em cada sociedade tem a sua estrutura de leis definida, nós vamos continuar nesse processo meio anárquico em que os assuntos de caráter negativo, esses que tu citaste, mais alguns, captarão mais atenção do que as informações positivas. O que se chama hoje, quer dizer, os memes que são jogados por aí, ou as replicações de informações falsas, as dificuldades de diálogos entre os grupos sociais, isso tudo, de alguma forma, terá que ser repensado pelas sociedades. E vocês acompanham isso? A Austrália tem já uma lei de regulação, a Comunidade Europeia também tem essas leis que já existem, Nova Zelândia tem também, essas leis que já existem seguramente terão que ser revisadas a cada tanto, porque os avanços são tantos e as ferramentas oferecidas são tão encantadoras. Vou desligar aqui. Tá bom, fica à vontade. Tá aí a boa ferramenta. Na verdade, é mesmo, né? Isso aqui. Quem, quem vive hoje sem esse microcomputador aí, que é um celular? Alô, pai? Olha, Opa, é familiar. meu filho, estou no meio de uma entrevista aqui, eu ligo daqui a pouco. Desculpa. Não, foi nada. Tá bom. Beijo. Uma questão Esse é familiar resolvida. né? Esse meu filho mora nos Estados Unidos já há 10 anos. Ele veio aqui porque ele é o avô dos meus dois primeiros bisnetos. Então, nós vamos passar alguns dias juntos. Veja como isso, né? A globalização, as migrações são as espontâneas, eu estou falando, são tão mais facilitadas hoje. Não falando nas migrações determinadas por assuntos, agora uma migração síria ou a migração venezuelana, que são praticamente empurrados das suas bases, né? Então, Vieira, a regulação terá que existir, inicialmente respeitando as leis nacionais, mas em alguns momentos buscando uma internacionalização
com os instrumentos que existem hoje, ou virão existir, se porventura a ONU for reformulada, mudar o seu conceito de decisões, etc., esta regulação será impositiva, não? Muito bem. Já, Vamos lá, já, pessoal. Está inteira à disposição. Sim, quem falou? está me ouvindo? Sim, perfeitamente, Polidoro. Pode falar. Jaime, tudo bem? Estou ouvindo todos, menos o Flávio e o Alexandre. Estão com o telefone desligado, mas quando quiserem, entrem Claro. aí. Jaime, tudo bem? Aqui é o Polidoro. Oi, Jorge. Tudo bem? Como Jaime, em primeiro lugar, eu acho que quem vocês trouxeram lá do MIT foi o Nicolas Negroponte, não foi? Exatamente. Você Tinha tem. esquecido dele. Debita isso para os meus 90 anos. Não, mas nós tivemos uma experiência agora interessantíssima. Você estava falando, foi interrompido por um telefonema do filho, o Vieira fez brincadeira contigo e tu voltou onde tu tinha parado antes de atender o telefone, o que não é comum em idosos, né? Normalmente o idoso pergunta, o que que eu estava dizendo mesmo e tal, e você voltou naquele ponto e terminou coerente com tudo que você tinha dito antes. Mas eu queria tocar um tema sobre o qual eu trato já há muitos anos, que é a questão das marcas. Como, como tu enxergas as marcas nesse movimento de transição? Em algumas transformações tecnológicas, de máquina fotográfica, de veículos, etc., quando muda a tecnologia, muda os players, muda quem é líder no seu segmento. Agora nós estamos vendo esse esforço grande de veículos tradicionais, como o New York Times, como o Washington Post, como o Wall Street Journal e o Guardian, que você citou há pouco, lutando para se manter num novo paradigma de tecnologia de informação e comunicação. Como que você enxerga, tendo sido parceiro sempre, há muitos anos, da Rede Globo, né? Tem uma marca forte no sul do Brasil, agora só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina foi muito forte, e é muito lembrado lá em Santa Catarina. Ver o peso, a importância de marcas tradicionais como suporte à transformação das suas próprias operações, das suas próprias tecnologias e conseguir se manter em algum nível de liderança nesse novo cenário. Olha, as marcas continuam a ser muito importantes. As marcas que são bem-sucedidas no nosso campo, vamos nos restringir a meios de comunicação. As marcas bem-sucedidas na transição ou no uso misto do ambiente analógico e o ambiente digital são jornais tradicionais, revistas tradicionais, a Economist, Financial Times, os jornais que tu citaste mais, Wall Street Journal, e aí entra uma outra curiosa experiência, né, que eu tive a oportunidade, bem antes da minha gestão da Associação Mundial, nós fazíamos todos os anos, eu e mais um ou dois ou três companheiros, visitas a jornais bem-sucedidos na Europa e nos Estados Unidos para entender como eles estavam projetando esses seus futuros. E os exemplos mais bem-sucedidos nós encontramos na Europa, na Escandinávia. Grupos de países, um mercado pequeno, menos de 10 milhões de habitantes, Noruega, Suécia, Suécia tem um pouco mais, mas a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, e que estavam indo bem nessas transições. Tem um jornal de Estocolmo, o Dagens Nyheter, que é Uhum.
um exemplo de sucesso. Mas aí, tirando partido da ausência de fronteiras. Ele deixou de ser um jornal sueco e passou a ser um jornal europeu. E o grupo proprietário buscou novos negócios relacionados à mídia, às vezes não, para manter a sustentabilidade empresarial, já que nesses países não há subsídio do governo para os meios de comunicação. Eu, na minha lista de jornais e revistas que eu assino, eu confesso a vocês que eu não consigo deglutir tudo. Tem vários jornais, eu não consigo ler. Mas, assim, porque quando se trata de um assunto que eu sei que é mais interessante, eu vou para aquela fonte, né? Ora, o New York Times, ora o Economist, ou, se eu quiser olhar como é que a direita está se comportando nos Estados Unidos, eu vou lá no grupo do Murdoch, lá, né, com o Wall Street Journal e as suas emissoras de televisão. É um desenvolvimento natural, Jorge. E natural e inevitável. Como se refazer o modelo de negócios, o business model, essa é a chave. A Zero Hora é parte de um grupo de comunicações cuja participação no mercado publicitário é hoje bem menor do que já foi há anos atrás. As big techs que eu mencionei encontraram um caminho brilhante para chegar a qualquer dimensão de anunciante. No Google, nos outros sites, você consegue captar o anunciante do pequeno armazém da esquina, porque ele paga uma cifra muito pequena e consegue anunciar. Antes isso não era possível. E não é por outra razão que eles estão com a metade do bolo publicitário do mundo inteiro. Há ações, e vocês também as acompanham, da, das, das instituições de vários países querendo regular, desmembrar algumas destas big techs, porque estão realmente funcionando acima dos controles da sociedade. Os elementos de, de contestação, os elementos que estruturam as sociedades, um corpo judiciário adequado, legislativo e executivo, estão à busca dessas soluções, né? E em cada país há circunstâncias diferentes. Numa das tantas missões que eu fiz lá na UAN, na Associação Mundial, eu fui à China em viagem oficial. E quando eu fui recebido, eu e alguns companheiros meus, entre os quais um editor do El Mundo de Madrid, um diretor executivo da associação e alguns outros companheiros, nós fomos recebidos pela autoridade número 3 da época, lá do Politburo, ministro de Relações Exteriores, que também supervisionava a área de comunicação. Por que nós fomos? Nós fomos porque uma jornalista chinesa havia sido escolhida como a ganhadora de um prêmio que a Associação Mundial distribui até hoje, ou outorga até hoje, chamado Golden Pen of Freedom, a caneta de ouro da liberdade, relacionada à liberdade de imprensa, óbvio, né? Ela chamava, não sei se está viva ainda, Gao Yu. E aí nós, de forma até constrangedora, na entrevista que estávamos tendo com o ministro de Relações Exteriores,
disse, olha, nós viemos aqui, entre outras razões, que nós queremos que a Gao Yu, ela estava presa, seja libertada para poder ir receber o prêmio na nossa Assembleia lá na Europa. Ele disse, olha, nós não temos jornalistas presos por jornalismo. Podem estar presos por outras razões. Tipo da resposta assim, que mostra o que é e o que é até hoje, né? Aí, disse, não, pelo contrário, nós temos ampla liberdade de imprensa. Na China, na época, nós temos 1.200 jornais. Poxa, que coisa fantástica, né? Aí, no dia seguinte, nós fomos visitar a Xinhua, que é a agência de notícias chinesa. A agência de notícias chinesa. Os 1.200 jornais eram alimentados pela Xinhua. E, obviamente, as coisas que faziam com caráter regional tinham censura objetiva dos membros do Partido Comunista daquela região. Então, não obstante, para um segmento de crescimento da China, que nós sabemos que foi fantástico, que o segmento de criação de hábitos de consumo, vendas de produto, realmente, eles criaram uma condição de divulgação muito boa. Mas a liberdade que é bom, não. E, lamentavelmente, bem mais do que a metade desse nosso superpovoado planeta dispõe, aliás, não dispõe de liberdade de imprensa. Luta, né? Jaime, só uma curiosidade. Você estava lendo um texto agora com o nome da jornalista chinesa, com o nome dos veículos, não? Como é que é? Perdão, não entendi. Eu estou perguntando, o Vieira já entendeu. Eu estou perguntando se você estava lendo um texto com o nome da jornalista chinesa, com o nome. Você deu uma série de informações antigas, não sei como antigas, com detalhes, com nomes, né? O que é uma maravilha, Viana, porque eu também sou jornalista, sou empresário da comunicação e quero seguir esse caminho do Jaime, e aos 90 anos está dando uma entrevista como essa, telepaticamente, porque vai ter equipamentos na cabeça para ele se comunicar sem precisar ter TV nem nada, né, Jaime? E ter essa capacidade. Mas em seguimento a minha observação sobre brand e marca, a Globo e a RBS no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, depois só no Rio Grande, e várias afiliadas, fora os mercados que a Globo tem operação própria, Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, hã? Belo Pernambuco, Pernambuco. e Pernambuco. Então, vocês foram líderes, foram muito líderes. Eu diria que dá até para comparar, em termos de referência, de peso, de representatividade, de abrangência, de audiência, a algumas big techs hoje. Um mundo diferente, etc. Mas a Globo tinha uma audiência. Tem registros o Francisco Vieira, como é o nome do jornalista que está escrevendo aquela história da Globo? O Ernesto Rodrigues. Ernesto Rodrigues. Ele deu algumas informações, inclusive que teve um dia, no final de uma novela, que a Globo teve 100% da audiência no Brasil. Né? E ele pesquisou naquela memória Globo, ele capturou lá essas informações e depois foi checar. Como é que é viver nesse momento em que não se tem mais a liderança da mídia, embora na mídia chamada tradicional, na mídia historicamente reconhecida,
a Globo ainda tem a maior audiência e se mantém se reestruturando, etc., criando Globoplay, etc. Mas qual é o sentimento que tu sente que não está dentro da companhia, você não está atuando lá dentro do negócio, é um acionista importante e deve ser conselheiro informal, né, não sei se você faz parte do conselho ainda, acho que não, né? O conselho, está falando da RBS? Da É, RBS. Não, não, não sou, não. Desde só filho que 2008, está lá, né? eu, me deram aquele título que dão para velho, para não incomodar, eu sou presidente emérito. Então, é o que eu sou. Ah, Mas mas eu me diga, continuo muito próximo da empresa. É uma empresa que tem, para mim, um sentido, obviamente, muito forte, que ao longo do tempo já são 3 gerações que estão aí, né? Estamos beirando os 70 anos, que foi se reformulando, algumas situações societárias foram sendo modificadas, mas os sócios fundadores e seus descendentes encontramos sempre caminhos para que essas modificações fossem harmônicas, né? Agora mesmo houve uma mudança em que o Nelson assumiu o controle da empresa. Mas a minha participação, que quando morreu minha mulher, eu fiquei viúvo, eu transferi para os meus 3 filhos, eu mantive uma golden share, que era para poder exatamente preservar aquilo que eu considerava e considero ainda uma razão forte de existência. Então, quando tu falas na relação com a Globo, que em alguns momentos antigamente ficava realmente com a audiência chegando a 100% ou perto disto, os finais de novelas, ela fica muito feliz hoje quando tem 23, 25, porque houve essa redistribuição, né? Agora, a Globo permitiu que se criasse um núcleo de produção de qualidade na televisão brasileira com a criação de uma rede capilar que permite que essa divulgação, que essa publicidade seja cobrada a mais caro, porque o alcance é maior, né? Isso, e até hoje, esta relação é uma relação ganha-ganha. A Globo News, como você sabe, ela depende de uma imensa rede de informantes, e boa parte dela são funcionários das afiliadas da Rede Globo. Eu nem sei quantas são mais. Mas lá atrás, quando a Rede Globo entrou no ar, a TV Globo entrou no ar em 65. Nós entramos 3 anos antes, em 62. Depois nos aproximamos e criamos as condições para uma negociação semelhante àquela que é, até hoje, das cadeias americanas, da NBC, ABC, CBS, especialmente, né? As cadeias de grande volume de audiência. Elas têm as suas afiliações e partilham as receitas de formas diferentes. Nós aqui encontramos um formato que foi ganha-ganha. E, realmente, por muito tempo, deu, ainda hoje, a TV, a RBS TV, é o núcleo de maior faturamento do grupo RBS, né? A relação com a Globo sempre foi respeitosa e avanços que obtivemos em conjunto nas definições de alguns setores, como esportes, que hoje são disputados, e a gente vê também o streaming hoje entrando fortemente em esportes, né? Esses avanços foram consequência da possibilidade
nacional criada pela Globo. E aí entra, quando eu falei anteriormente em capilaridade, entra uma iniciativa da RBS que muito nos orgulha. A rede regional de televisão da RBS, hoje nós somos 12 emissoras de televisão, só foi possível porque nós resolvemos aprender com o caminhão andando. Os primeiros anos das nossas operações do interior foram deficitários. Nós não conseguíamos colher nos mercados regionais suficiente para rentabilizar o nosso investimento. Com o tempo, fomos adequando, entendendo melhor a fórmula, criamos uma rede própria de micro-ondas, que fez com que a distribuição ficasse mais barata, e com aquela curiosidade que eu mencionei a vocês, de irmos às fontes de novos produtos, produtos, quando eu digo, falo conteúdo e falo em hardware também. Nós íamos ao Japão. A Sony resolveu, há 50 anos atrás, entrar no setor de radiodifusão e começou a produzir equipamentos de razoável qualidade, bem mais baratos. Com isso, viabilizou que a gente tivesse a televisão em Santa Maria, em Caxias, em Uruguai, com... Não, está no O ar. que aconteceu aqui? Eu saí do ar? Não, é que Não, eu perdi a imagem. um É ruído teclado aí, uma... internet, já, mas nós estávamos te ouvindo José Eduardo. perfeitamente. Nós estávamos te ouvindo Vocês... perfeitamente. Sim. Eu queria aproveitar o gancho assim, Jaime. Bom, a RBS, o grupo RBS, criou uma excelente comunicação dentro do ambiente da Rede Globo, né? Se destacando sempre entre todas as retransmissoras e as afiliadas que a Rede Globo historicamente sempre teve. Mas ali no começo da conversa, o senhor você se queixou de que o Bastos não manda mais piada. Eu vou falar de uma que talvez me custe o amigo, mas não tem como não dizer que quando lá nos primórdios, quando tu e o Maurício iam fazer algum negócio com um terceiro, o Maurício sempre dizia que o negócio tinha que ser bom para os dois, né, Jaime? Para ti e para mim. E a piada É uma das piadas que circulam aí, e eu digo para vocês, eu fico muito feliz porque nós sempre procuramos ter um clima leve dentro da empresa. Vocês, os que conheceram o Maurício, sabem como ele era acessível, agradável, sim. e a participação no De novo deu um corte aí na tua internet. sempre Mas, foi mas também. Jaime, quando eu contei isso, é para dizer Eu perdi exatamente. a imagem. Hein? A tua internet está com uma instabilidade, mas tudo bem, vamos em frente. Quando eu contei isso, foi para explicitar exatamente uma seguinte questão, que essa piada, ela revela que havia uma grande sinergia entre o Maurício e o Jaime. Quer dizer, vocês estavam sempre juntos, enfrentando e empreendendo todas as questões. Daí a minha pergunta, qual foi o maior desafio, Jaime, que tu enfrentou nesse período aí enquanto empresário? Olha, foram vários. Vocês sabem que o empreendedor corre riscos apreciáveis. Nós Certo. sempre nos consideramos empreendedores. E tentativa e erro. Nós erramos no lançamento de jornal, em formatos de rádios, talvez nas televisões do interior tivéssemos começado com demasiada ambição, mas isto foi superado pelo esforço, pelo trabalho que, que, que nos deixou numa posição muito confortável. A empresa suportou
momentos difíceis lá no seu início, que foram superados com muito trabalho, com endividamento, que foi afortunadamente honrado sempre. E eu estou tão chateado porque que eu não estou vendo vocês, viu? O que eu estou fazendo de errado na minha tela aqui? Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que o problema é uma certa instabilidade que está na tua rede, chefe. Mas nós estamos te ouvindo bem e estamos nos vendo todos aqui. Então, podemos. James, Ah, você está no Brasil? Você tá. está no Brasil? Não, estou sim, eu estou na minha casa aqui em Porto Alegre. Return to meeting. Agora deu. Deu. Eu tinha pegado. O analfabeto o analógico aqui apertou uma tecla errada, mas agora já acertei. Não, não é tão analfabeto, E, tão analógico assim. mas As essas desafios. histórias, Gerinha, eu teria tanto de piadas, de encontros divertidos com as agências, com os nossos companheiros jornalistas, e que foram memoráveis, são parte da minha história e que me deixa muito gratificado, né? É, Chegar aos 90 com um sentido de utilidade, como eu ainda tenho e desejo, me deixa muito feliz. Eu me sinto realizado nesse sentido. Eu li recentemente um livro de um jornalista e autor americano que se chama Arthur Brooks. Ele é colunista do New York Times também. O livro, o título em inglês é From Strength to Strength, de força para força. Ele foi traduzido agora em setembro ou outubro, está aqui no Brasil com um título que é cada vez mais forte. E ele procura mostrar as etapas de vida e as transições nesta etapa. Inclusive, ele coloca a primeira parte da vida do indivíduo com o que ele chama de inteligência fluida, fluid intelligence. E a segunda parte, quando ele já não tem mais aquele mesmo ímpeto ativo e tal, mas tem a inteligência cristalizada, uma acumulação que os bem jovens não têm. E encontrar os caminhos adequados para essas transições é uma coisa que não é tão fácil. E isso é que me deixa feliz, porque eu nunca deixei de ter projetos. Desde lá, no Passo Fundo, no armazém do meu pai, onde eu trabalhava para ganhar minha mesada, até as iniciativas que tomamos aqui, Maurício e eu criando uma agência de publicidade, depois a RBS. E, e eu digo sempre, quando tenho oportunidade de conversar com pessoas, olha, na vida você não pode deixar de ter projetos, ainda que às vezes se confundam com utopias. E, ao passar da parte mais mãos na obra, como a operação da empresa, e assumir a presidência do conselho, eu comecei a planejar o que faria depois. Eu sempre tive uma preocupação e um prazer muito grande num campo social que se chama educação. Isto é um dos valores herdados por minha família de imigrantes, que alguns de vocês conhecem a história, que chegaram lá no então Distrito de Erechim, Erebango, em 1913, e que criaram suas famílias, seus filhos. Eu sou o único que nasceu em Passo Fundo, os outros nasceram em Erebango, e mudaram para Passo Fundo exatamente para poder oferecer educação para os seus filhos. E eu nasci lá, meio temporão, o caçula. E esse passou a ser um dos meus objetivos de vida. Dentro da RDS e
nos últimos 16, 17 anos, desde que deixei a presidência do Conselho, particularmente, eu mantenho um organismo chamado Instituto JAMA, através do qual eu faço as ações que podemos, dentro dos nossos orçamentos, que não utilizam recursos de terceiros, são apenas as dotações da minha família, várias ações no campo da educação. Então, isso me realiza, me deixa feliz, porque até hoje eu entendo que é o caminho para a evolução da nossa sociedade. Com a educação, nós vamos ter outro país, não vamos ter aquela Brasília maluca que apodreceu com uma rapidez incrível. Juscelino tinha toda a vontade de para o Brasil Central para fugir um pouco do que já tinha apodrecido no Rio. Em 50, 60 anos, Brasília está podre. Nunca tivemos um legislativo tão distante da realidade dos nossos eleitores, o executivo tendo que fazer montagens quase miraculosas pela proliferação de partidos. Os valores atribuídos a cada um desses partidos são vergonhosos quando comparados com o que se faz nas outras democracias. Para melhorar isso, o que é que tem? O que é que resta? Educação. E é nisso que eu tenho e estou ativo e buscando cada vez mais ser útil. Através dessa, eu faço, as nossas ações são múltiplas na criação de bibliotecas, escolas. Agora, durante a pandemia, nós recuperamos 19 das escolas que tinham sido atingidas, né, perdão, pandemia e, posteriormente, o nosso dilúvio particular aqui, né? Esperamos 19 destas escolas. Estou aqui, né, com os 90, ainda com vontade de fazer coisas, ainda com projetos, e com a condição por baixo, com a barba branca, que cada um, essa barba me lembra o meu avô, quando chegou lá da Bessarábia, ele usava uma barba, o velho Jacó Sirotsky. Tá bom, muito bom. Deixa eu aproveitar, então, a carona aí. Esse teu Chaves aí é bem de judeu marrano, viu? Tu é cristão Pode novo. ser. Sim, diz que alguns antepassados eram holandeses, que é muito provável que fossem judeus, né? Porque na Holanda sempre houve uma presença muito forte, né? Mas o que eu aproveito, então, a carona para lhe dizer, eu tenho 73 anos, pouco menos de 20 anos, a menos que o senhor, né? E esse ano me chamou muita atenção a posição do Alain Delon, né? Que deu uma declaração de desencanto com a qual eu me identifiquei muito, né? Tipo assim, esse mundo não é mais o meu. Imagina o seu, que são quase 20 anos além, né? Mas estão tentando me explicar. Eu, com 73, me identifico e concordo muito com o Alain Delon quando ele diz que o mundo está muito ruim, né? Muito ruim, porque você vê pessoas desqualificadas assumindo posições, né, de relevância, como já aconteceu no Brasil recentemente, como volta a acontecer agora nos Estados Unidos com a eleição do Trump, né? E em outros lugares da Europa, a gente volta a ver tantas manifestações anti-sionistas e tantas coisas que nos desanimam, né? O fim das utopias, que por mais irreais que fossem, de alguma forma era um farol, uma sinalização de vontade de ter um mundo melhor, né? Isso tudo cada vez me parece mais inviável, mais impossível de acontecer. De onde é que, além dessa coisa que o senhor falou aí, de ter projetos, qual é a sua visão do mundo atual? As pessoas estão fazendo coisas, não sei se é porque antes a gente não ficava sabendo, e hoje fica sabendo tudo de todo mundo muito pouco tempo depois das coisas acontecerem. Mas qual é a sua visão de mundo, assim, do futuro? Assim, mesmo quando o senhor não estiver mais aqui, nem eu, nem mais ninguém, o senhor acha que essa coisa ainda vai dar certo?
ou estamos no caminho do apocalipse mesmo? Dependendo dos seus projetos, assim, como é que o senhor vê a situação do mundo atualmente? Desculpe a pergunta ser Não, tão não, não ampla. tem nada. Cada um. A gente está vendo realmente essas deformações, essas radicalizações, e mais uma vez, isso tem muito a ver com o nosso mundo da comunicação. Não há mais diálogos, as pessoas são grupais e cada grupo não é mais adversário, é inimigo da outra faceta. Se você não pensa como eu, você está errado. E aí nós temos o comportamento de sociedades democráticas que são desviados para esses resultados aqui. Eu acho terrível para as sociedades mundial a eleição do Trump nos Estados Unidos, a proeminência cada vez maior de radicais de direita na comunidade europeia, a não falar no Oriente Médio ou na própria África, né? Mas há possibilidades de melhorar. Para mim, a chave é a educação. E, evidentemente, que outras características que são obrigação das sociedades, seus cidadãos, é absolutamente necessária. Você não pode. Tem que terminar a miséria, e esse discurso eu concordo com o seu Lula, mas de que forma fazer isso? Se, ao mesmo tempo que se luta por isso, acompanha-se no jornal, nos jornais ou nas emissoras de televisão, todos os dias, uma falcatrua aqui, um golpe ali, um desvio de dinheiro acolá. Quando os nossos jovens forem melhor educados, tiverem oportunidades assemelhadas nas suas formações, eu acredito que nós vamos diminuir. Se isto vai demorar muito, se este muito fará com que o meio ambiente, que já está hostil e diferenciado, acabe com a gente, eu não sei dizer. Mas eu acho que há conserto. Acho que há Voltou um conserto. pouco. Desculpa, Que bom Carlos. ouvir isso do Desculpa, senhor. pai. Núbia, Não, só registrar que fico muito feliz de ver alguém na sua idade com esse otimismo. Aliás, o bom humor sempre foi uma característica muito invejável. Acho que é uma das saídas também, assim como brisolista, né? Filho de brisolista, achei que sempre a vida toda que a educação é a solução. Uma outra solução que eu tenho procurado manter é o bom humor. Então, se tiver educação e bom humor, acho que a gente pode chegar mais longe. Tem que acreditar em alguma coisa, né? O Alexandre está muito tempo querendo falar. E todo mundo está bypassando ele aqui. Eu acho que está na hora de colocar ele. As damas primeiro. vamos ouvir a Núbia agora. Núbia, por favor. Núbia, por favor, é a tua vez. O senhor falou nas várias mudanças societárias da RBS. Isso me levou para o livro que o Márcio escreveu, o Fernando Ernesto Correia. E tem uma parte no livro que me chamou muito a atenção, que foi quando foram formar juridicamente a RBS, que antes não tinha divisão de quem tinha tanto, de quem não tinha, e ele me parece assim que tem meio um ressentimento do senhor, ou um mal-estar, que ele diz que quando foi definido os percentuais, ele acabou ficando com um percentual menor, que ele abanjava o maior, porque o senhor não abriu mão do seu percentual. Então, a gente tem a visão do Fernando Ernesto nesse caso. Eu queria ter a sua visão desse caso. Olha, de fato, quando se fez a estruturação das sociedades depois da morte do Maurício, em que os proprietários já não eram apenas Maurício e Jaime, o Fernando Ernesto tinha uma participação nas emissoras do interior. Ele não tinha participação nos veículos de Porto Alegre. Nós buscamos encontrar uma equação em que ficasse também claramente definida a participação do Fernando.
como o grupo familiar do Nelson não quis abrir mão dos seus 51%, eu mantive a minha posição, abrimos mão, cada um de nós, 4% das nossas participações, que passaram a ser formalmente do Fernando Ernesto, né? Se ele guardou mágoa naquela ocasião, de não, é uma coisa que, para nós, está superada. Há poucos dias ele esteve aqui comigo e, ao longo do tempo, preservamos uma relação que é de muitas décadas, né? Então, esse ponto, Núbia, as interpretações são. As pessoas são suscetíveis de maneira diferente. Eu tenho conforto e tranquilidade em afirmar que, nos meus 90 anos, eu nunca prejudiquei ninguém. Eu sempre busquei levar uma vida equilibrada, digna, com a herança de valores que recebi dos meus ancestrais. Valores foram esses: o valor trabalho, empreendedorismo, o valor educação, o valor comunidade e solidariedade. E esses três têm sido meu norte até agora. Eu acabo de editar um livro que se chama A A Chama dos Sonhos, em que conto a história da trajetória das famílias Sirotsky e Birman. Sirotsky é ao lado do meu pai e Birman é ao lado da minha mãe, ambos chegadas ao Brasil, essas duas famílias, em 1913, e que aqui reconstruíram suas vidas. E nesses 100 anos, 111 agora, a gente procurou participar positivamente. Eu vejo na estrutura da árvore genealógica, que tem um trabalhão danado para fazer, atualizada, eu vejo muita gente de grande utilidade social, profissionais liberais, empresários, políticos, que estão aqui graças ao acolhimento que este país deu àqueles judeus que estavam sendo perseguidos na Rússia, na Bessarábia, que é hoje Moldávia. Na época, a Bessarábia era a Ucrânia, a Moldávia e um pedaço da Romênia, mas que estavam sendo perseguidos lá pelo último dos czares, com os que chamavam de pogroms, que era jogar os cossacos nas aldeias dos judeus e matar à vontade, né? Eles tiveram a boa fortuna de conseguir sair de lá e chegar num país onde criaram suas raízes, criaram suas famílias, deram razão objetiva para a utilidade em suas vidas. Isto, para mim, é o meu grande patrimônio pessoal. O senhor Essa, participou e ajudou e fez a RBS ser muito grande, né? E marcando a vida dos gaúchos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise agora de fora. Como é que está essa RBS que o senhor deixou em relação a essa de agora? E, principalmente, pela ação da sociedade, principalmente acadêmicos, né? Esse tipo mais intelectualizado, que tem, na verdade, uma bronca com a RBS, né? Com a zero hora que eles levam para toda a RBS. Então, eu queria um pouquinho que o senhor desse uma analisada nisso, porque eu acho que na sua época a gente não sofria tanto isso, né? Outra vez, Núbia, nós temos que remontar aos vários períodos econômicos e sociais da existência da que é hoje a Rede Brasil Sul. Quando se volta lá atrás, há quase 70 anos, nós tínhamos a condição de desenvolver um modelo de negócio que permitia folgadamente a existência da televisão, mais tarde das televisões, da Rádio Gaúcha, mais tarde várias outras rádios, e
de um jornal inicial, que foi Zero Hora, ao qual se seguiram alguns outros, né? O Diário Gaúcho, que ainda está aí, uma tentativa de um vespertino que durou 9 meses, erramos profundamente no produto, e os ganhos sempre foram heterogêneos. O que é que, o que é que nós fizemos? Qual é o lado fraco? Esse vai ser suportado até o momento em que a mudança foi radical demais. E é impossível encontrar uma equação de sobrevivência adequada desses veículos sem as modificações que estão sendo feitas. E, as, as matérias mais analíticas de maior dimensão não cabem mais dentro do orçamento de Zero Hora. Cabem dentro dos nossos meios digitais, no GZH, nos outros. Aí nós temos condições de oferecer espaços maiores. Essa sociedade que está aí hoje, e na qual eu e a família preservamos participação, ela é a sociedade que é possível com as modificações que nós discutimos ao longo dessa última hora. O volume de faturamento da RBS de hoje é menor do que era algumas décadas atrás, e o reequacionamento foi necessário. Ou você faz, ou você morre. E essas alterações, eu sei que, de alguma forma, elas desagradam uma parte dos leitores, até mesmo uma parte dos ouvintes e telespectadores, mas é o que se consegue fazer. Eu tenho muito prazer e orgulho em dizer que, apesar de todas essas dificuldades, o que se faz dentro dos nossos meios se faz com dignidade, com normas de procedimento, que vários de vocês que foram colegas meus lá na RBS sabem que estão lá, algumas formais, outras consuetudinárias, mas que permitem que nós tenhamos o respeito dos nossos usuários. Não somos apologistas de uma arena no nosso Estado dentro da qual se discutam todos os pontos. Então, a alteração mais recente, em função dos 60 anos do jornal, e que foi protelada um pouco em função da inundação, ela recolocou cada mídia na sua possibilidade, com algumas condições de tentativa de otimização, como a redação unificada, mas ainda assim, a RBS, eu acho que é não sei mais hoje, mas eu acho que é a maior empregadora de jornalistas fora do eixo Rio-São Paulo. Sim. A empresa chegou a ter 5.000 funcionários. Hoje tem 2.100 ou 2.200. Eu volto a dizer, eu não acompanho tanto o dia a dia da operação. Mas, desse contingente, um volume importante de jornalistas, que faz com que a gente consiga, dentro da realidade de mercado, se nós tivéssemos recursos sobrando, e de que maneira? Se criar formas, né? Nós não queremos entrar nunca nisso. Talvez pudéssemos fazer mais páginas de jornal, mais espaço para artigos mais extensos, mas não dá. Mas nós fazemos coisas que são interessantes. O grupo de investigação da RBS é o único que tem aqui pelo sul do país e que tem feito belos trabalhos investigativos que resultam
resultaram em levantar deformações custosas à sociedade por mau uso do dinheiro público. Isso para citar um exemplo entre tantos, né? Que não faltam, exemplos é o que não falta. Bach, desculpe, tu consegue fazer a tua pergunta ainda, até tendo o privilégio de ser o último perguntador dessa Não, conversa? claro, sim. Não, eu queria continuar talvez até nessa linha da nuvem. Tudo bem, senhor Jaime? Sempre bom ver o senhor. Senhor Jaime, o senhor fez uma boa análise agora de como é que a RBS, como grupo empresarial, está tentando se moldar a esses novos tempos do mercado de comunicação. O senhor sempre foi um observador muito atento assim do nosso mercado da indústria mundial. Eu sou testemunha, porque uma vez eu me lembro que o senhor chegou de uma viagem da Dinamarca e me trouxe um jornal que era para eu dar uma olhada, que tinha umas coisas muito interessantes para a gente botar no Diário Gaúcho. Detalhe, o jornal estava todo em dinamarquês e eu não conseguia ler nada aqui no jornal. Mas é para ver o exemplo da sua preocupação. No cenário brasileiro, eu só queria lhe perguntar o seguinte: no cenário brasileiro, como é que o senhor está vendo o Grupo Globo? O senhor já falou um pouco da Operação Globo, né? Mas o Grupo Globo, o Grupo Folha e o Grupo Estadão, que são os três grandes players desse nosso mercado, como é que o senhor está vendo eles também tentando fazer esse mesmo movimento da RBS e se moldar a esse novo mundo líquido da comunicação aí? Olha, eu só lamento que não haja mais grupos com essa dimensão. Realmente, a expressão maior hoje de um caráter nacional são dessas três empresas. Na verdade, as primeiras duas, né? O Grupo Globo e o Grupo Folha. O Estado de São Paulo, do conhecimento geral, tem passado por diversas alterações e diversas reduções, diversas mudanças de dimensão para que consiga sobreviver. E há poucos dias eu falei com o Chico Mesquita, que é o atual presidente, e ele está me dizendo, olha, está cada dia mais difícil. E Baquezinho, bom, primeiro é bom te ver, porque eu te via com mais frequência na redação lá, mas fazia tempo que eu não te via. Uhum. E nós somos hoje uma empresa equilibrada, com uma rentabilidade menor do que a média do mercado como um todo. Eu estou falando retorno sobre investimento, mas que preserva os seus pontos básicos. E é nesse sentido que a gente deseja permanecer. Criamos, mais recentemente, algumas atividades que buscam crescimento no campo digital. Uma empresa nova que se chama RBS Ventures, que está buscando aproximação com startups, né, oferecendo possibilidades de negócios que sejam convenientes a ambas as partes. E, e essa realidade vai mudando, Alexandre, vai se alterando. Quem determina isso é o mercado. Quando a gente fala em mercado, hoje tem gente que não pode nem ouvir falar em mercado. Vamos chamar, é a sociedade, né, que consome ou deixa de consumir certos tipos de produtos ou serviços. Você tem que se adequar. Não há outro caminho, viu? Não há outro caminho. Ou você passa a ser uma entidade sem fim nas mãos de quem disponha de recursos para mantê-la, e aí pode ser. E mesmo assim, o exemplo que eu mencionei para vocês do Guardian e do Observer é um de vários. Tem várias entidades, várias empresas de mídia americanas e europeias que pertencem a fundações, né? E essas fundações, às vezes, não têm fundos para alcançar os projetos. E o que fazem? Adequam, reduzem dimensão, modificam os tamanhos de redações, alteram as suas condições de remuneração. É a realidade que precisa ser enfrentada. Jaime, foi uma conversa excelente,
de acordo com a nossa expectativa. Infelizmente, pelo nosso horário, nós temos que encerrar, mas não antes de uma informação relevante, Jaime. Este livro sobre os sonhos que você escreveu, se alguém tiver interesse nele, onde localizá-lo? Não, ele está sendo. Eu fiz uma tiragem para distribuição na grande família, Ah, tá. pegando todas as gerações. Não vai Bom, estar à venda, não é um livro de mercado, é um livro que informa um pouco a história, a saga dessas famílias que lá atrás começaram com o casamento do meu pai com a minha mãe, Sirotsky e Birman. Coincidentemente, 2 gerações depois, o Nelson Sirotsky casa com Nara Birman, que é a mulher dele. Ambos eram de segundo grau. E aí foi mais um elo de amarração entre as famílias. Mas o livro não tem a pretensão de livraria, ele é um livro de registros, de fatos, de histórias da árvore genealógica e algumas curiosidades, né? Muita informação fotográfica, consegui recuperar e que está aí. Ele não vai ser distribuído e nem essa é a minha pretensão. tá bom, mas é uma lástima, porque certamente tem uma história importante de bastidores de um ramo importantíssimo da comunicação brasileira. Jaime, muitíssimo obrigado por essa tua disponibilidade, por estas aulas de informação, de compreensão do cenário local, nacional e internacional atual. Foi realmente uma bela conversa, Jaime. Muito obrigado e até uma próxima. Poderemos voltar. Eu vejo em cada um dos participantes aí uma relação que eu respeito, que é antiga. A dona Beth Corbeta está ali embaixo, quietinha, quietinha. Ouvindo? E eu fico. Falar? Não, nós terminamos. Posso falar um minuto? Nós terminamos, Beth. Vai ter que ser no outro. Adorei te ouvir, Jaime. Adorei te ouvir. Tá bom. Obrigado, Beth. Todos adoramos te ouvir. Muito obrigado e até uma próxima, gente.